Na Vila Belmiro. Mas olha, o Globo Esporte vai trazer agora uma reportagem especial sobre os 10 anos da Casa do Palmeiras. São 308 jogos, 205 vitórias, 9 títulos conquistados, mas só com os números não dá para entender a importância do Allianz Parque para o palmeirense. Quantas histórias foram vividas nesse estádio? Quantos gols emblemáticos? Chegou o Egídio, deu um bote, Dudu por cobertura! Títulos conquistados. Casa nova! Peça nova! Palmeiras, o maior campeão nacional, é tricampeão da Copa do Brasil! Durante 67 anos, o Palmeiras mandou seus jogos no Palestra Itália. Um estádio que era pioneiro para a época. Desde 1902, quando ele vai receber o primeiro jogo da história do futebol profissional no Brasil, né, com o Mackenzie College e o Germânia. Depois, quando adquirido, de fato, pelo Palestra Itália, nos anos 20, ele vai ser o principal equipamento esportivo da cidade entre 20 e 40, até a construção do Pacaembu. No final do século XX, o debate sobre a reforma do antigo Palestra foi intenso. Até que em 2010, o contrato para a reforma foi assinado. Não há nenhuma dúvida que foi um excelente negócio, 650 milhões. O Palmeiras não botou um tostão. Para o Palmeiras ter um novo estádio, a construtora responsável pelas obras teria o direito de explorar comercialmente a arena por 30 anos, o que faria o time ter que atuar longe de casa em partidas importantes. Na época, o então presidente ouviu muitas críticas da oposição. Um conselheiro se jogou na frente das máquinas que entraram para fazer a demolição do estádio. No dia 19 de novembro de 2014, diante de quase 36 mil torcedores, o Palmeiras voltou para casa. As pessoas chorando, as pessoas se emocionando, as pessoas não acreditando, porque havia um clima de descrença de que nunca iria sair do papel um projeto desse tamanho. Para Marina, o duelo contra o Sport será lembrado para sempre como a primeira partida da filha Malu no novo estádio. Eu estava grávida de 5 meses. Eu pude sentir. Pude sentir, né? Pude sentir toda a emoção de estar aqui no primeiro jogo de um estádio desse tamanho. Ele estava dentro da barriga dela, mas eu estava cantando junto com ela. Com o novo estádio, o Palmeiras praticamente triplicou a quantidade de torcedores que acompanham o time em média na temporada. E se consolidou como um mandante de respeito, com quase 73% de aproveitamento nos jogos. Com o protagonismo de alguém que há muito tempo se sente à vontade na casa palmeirense. As tuas lembranças do primeiro jogo, você vem com teu avô, e são lembranças, acho que bem remotas, até pela tua idade. O que você lembra, onde você estava? Não, acho que as primeiras vezes que eu vim aqui assistir, tava mais aqui, assim, sabe? Acho que tava por aqui, assim. Depois de anos de arquibancada no antigo Palestra, Rafael Veiga virou artilheiro da nova Arena Palmeirense, onde o time conquistou 9 títulos em 10 anos. Eu que já vi muitos gols no antigo Palestra, presenciei momentos bons e hoje estou do outro lado, né? Vivendo um momento muito bom, só que no Allianz Parque, fazendo gols, ganhando títulos. É uma situação que eu nunca imaginei na minha vida. É um negócio que eu só vivo, sabe? Eu acho que vai cair a ficha lá na frente, quando tudo passar. A Arena também teve um impacto financeiro muito relevante na história do Palmeiras. Nesses 10 anos, o time entrou em campo sem a presença da torcida em 57 jogos por causa da pandemia. E mesmo assim, a média na arrecadação de bilheteria foi de quase 60 milhões de reais por temporada. Desde a inauguração em 2014, o clube teve uma renda bruta de mais de R$500 bilhão só com a venda de ingressos. Foi uma virada de página. Então, para nós palmeirenses, isso aqui é um orgulho, você ter isso aqui. Então, para mim, é a redenção do Palmeiras e o renascimento do Palmeiras. O estádio do Palestra Itália, ele representa o símbolo do campeão do século XX. O Allianz Parque vai representar esse domínio no século XXI.
5 rodadas até o final do Campeonato Brasileiro. 4 pontos de distância para o líder Botafogo. E o Palmeiras vai ter uma sequência decisiva fora de casa, antes de voltar aqui ao Allianz Parque para talvez decidir o título na rodada 36 no final de novembro contra o Botafogo. Mesmo Botafogo que estará focado àquela altura a final da Libertadores, 4 dias depois do duelo contra o Palmeiras em casa. Para isso, para o Palmeiras conseguir chegar em condições de disputar o título contra o Botafogo na rodada 36, tem que vencer as duas que tem pela frente numa sequência fora de casa. Contra a Bahia, o primeiro jogo nesta semana, no meio de semana agora, e contra o Atlético Goianiense. 2 partidas para lá de importantes e que, claro, ganham mais uma vez contorno decisivo para o Palmeiras nesta altura do Campeonato Brasileiro. Cada jogo é uma decisão, cada jogo é uma final. Então, esse próximo jogo agora contra o Bahia vai ser bastante importante. A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo, mas mesmo fora de casa a gente vai ter que impor nosso jogo, impor nosso ritmo para que a gente possa conquistar o nosso objetivo, que é a vitória. Não são poucos os problemas do técnico Abel Ferreira para escalar a equipe contra o Bahia nesta quarta-feira. Gustavo Gomes vai jogar um dia antes pela seleção paraguaia, tem sido titular com o novo treinador Gustavo Alfaro e não deve ficar à disposição para este jogo contra o Bahia na quarta-feira. Evidentemente é pouco tempo hábil entre a partida das eliminatórias e o jogo contra o Bahia em Salvador. Richard Rios, Estevão e Mike suspensos também estão fora. Mais problemas, mais dores de cabeça para o técnico Abel Ferreira, que deve definir a equipe horas antes, poucos momentos antes desta partida contra o Bahia, que acontece fora de casa, porque o Palmeiras ainda vai ter mais treinamentos na academia de futebol para tentar definir os substitutos. É claro que na zaga não ficam muitas dúvidas. O Vitor Reis, garoto da base, que chegando, deve ser titular ao lado do Murilo. Na direita, o Palmeiras vai ter o Marcos Rocha, que já vinha sendo titular. A grande dúvida fica por conta do meio-campo. Será que o Zé Rafael vai formar dupla com o Aníbal? Ou o Palmeiras vai ter o Rafael Veiga um pouquinho puxado para trás como volante? No ataque, a dúvida é quem vai suprir a saída do Estevão. Pode ser o Dudu e também o Maurício. A gente só vai saber, evidentemente, antes da partida, 1 hora antes do jogo contra o Bahia. A expectativa do Palmeiras é uma semana perfeita para entrar de vez na briga pelo tricampeonato consecutivo do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre o alvo dos sonhos do Palmeiras para o lugar do Estevão. Quero contar para vocês que a prioridade número 1 de Abel Ferreira para a ponta direita é Facundo Torres. O uruguaio de 24 anos de idade pertence ao Orlando City. As negociações estão em andamento, embora o negócio seja dos mais complexos. É que o Facundo Torres é considerado o maior jogador da história do Orlando City. Na atual temporada, 42 jogos, 20 gols e 6 assistências. Havia sido comprado do Peñarol por 8 milhões e meio de dólares. E hoje o Orlando City já deixou bem claro que não negocia por menos de 15 milhões de dólares. Cabe agora ao Anderson Barros tentar algum tipo de acordo com o Orlando City, ainda que isso pudesse envolver a troca de jogadores. Eu sei, inclusive, que o Orlando City gosta bastante do Fabinho, volante palmeirense. O Facundo Torres tem vínculo com o Orlando City até dezembro de 2026, tem sido convocado com alguma frequência para a seleção uruguaia e recentemente foi alvo de propostas oficiais da Rússia, da Sérvia, da Itália e da Espanha. Só para vocês entenderem, o Abel vê no Facundo Torres um jogador com características muito semelhantes à do Estevão e que não faria com que o Palmeiras sentisse tanto a ausência do craque alviverde que deixa o Verdão depois do Super Mundial. Todo mundo sabe que o Estevão está vendido para o Chelsea. Só para complementar, a avaliação do Facundo Torres hoje no Transfer Market é de 14 milhões de euros. O Orlando City trabalha com essa cifra de 15 milhões de dólares. Só para arrematar a última informação, Leila Pereira andou dando entrevistas e assegurou que Neymar não será contratado pelo Palmeiras enquanto ela for presidente. Ainda que o Neymar queira, não haverá negócio. Segundo a Leila, o Palmeiras não vai contratar jogadores que não tenham condição de, assim que adquiridos, entrarem em campo na sequência. O Neymar machucado precisaria de mais algum tempo para estar à disposição. Será que essa justificativa é válida? Não dá para você contratar o Neymar e esperar que ele se retorne, se recupere, enfim. Leila pensa dessa maneira. Hora de falar sobre Leila Pereira versus Savério Orlandi. Quem vence a eleição marcada para 24 de setembro? Não há pesquisas feitas ou encomendadas pelos dois grupos, mas conversei com 2 pessoas muito próximas a Leila Pereira, que cuidam da campanha para presidente, feita por ela entre os sócios, e ambas estão convencidas de que a Leila Pereira vencerá com alguma facilidade. Uma dessas pessoas imagina uma votação com 3.500 a 4.000 sócios. Hoje, o máximo de pessoas que poderiam participar dessa votação chega a 4.500 pessoas. Diante desse cenário, essa pessoa próxima a Leila imagina que a atual presidente vai ter cerca de 3.000 votos para ser reeleita, enquanto o Savério Orlandi não vai ultrapassar 800 votos. Se esses números forem confirmados, a Leila vai ter quase 80% da votação contra pouco mais de 20% do Savério Orlandi. Esses números entre os sócios seriam ainda mais representativos do que no Conselho Deliberativo, quando a Leila teve 64% dos votos, o Savério Orlandi ficou com 32%, o restante de votos em branco. É natural que a Leila Pereira
vença, independentemente de algumas artimanhas que têm sido utilizadas. Na semana passada, por exemplo, a presidente Alviverde contratou a banda Jota Quest e garantiu um show de graça para sócios, com a alegação de que queria comemorar o aniversário entre torcedores do Palmeiras.